Estamos de volta com o programa Café com Direito. E como eu sempre disse a vocês, o programa Café com Direito tem o objetivo de levar conhecimento jurídico para que você, cidadão, possa exercer a sua cidadania, porque ela não é um presente que nasce com a certidão, é algo que você tem que buscar e isso você faz pelo conhecimento. Eu estou aqui, né, com meu ilustre querido professor, né, Roque Carrasa, e ele estava exatamente comentando o que eu pedi para falar sobre a resolução número 13 do Senado. Qual a sua opinião, né, diante da sua participação, de tudo sobre a resolução número 13, professor? Bom, a resolução número 13, de 25 de abril de 2012, e que entrou em vigor há pouco tempo, no dia 1º de janeiro de 2013, ela visa, né, acabar com a guerra fiscal entre as unidades federadas em matéria de ICMS. Eu acho que uma pequena história que se impõe. Tudo começa com a apresentação de um projeto de resolução do Senado, o projeto de resolução do Senado número 72 de 2010, de autoria do senador Romero Jucá. De acordo com esse projeto, as operações interestaduais com mercadorias ou bens importados do exterior que não tivessem passado por nenhum processo de industrialização seriam submetidas a alíquota zero por meio de ICMS, ou seja, quando houvesse uma venda de uma mercadoria de um estado para outro, de um estado para o Distrito Federal, de um bem importado, que depois do desembaraço aduaneiro não tivesse passado por nenhum processo de industrialização, não haveria cobrança, não haveria incidência de ICMS. Bom, o assunto suscitou muitas polêmicas, muitas discussões. Eu me lembro, Sheila, que eu até participei de uma audiência pública no Senado para discutir o tema. E, afinal, o que aconteceu? Foi aprovada a resolução número 13 de 2012, que entrou em vigor, repito, no dia 1º de janeiro de 2013. De acordo com essa resolução, as operações interestaduais realizadas a partir de 1º de janeiro de 2013, com bens e mercadorias importados do exterior, que após o desembaraço aduaneiro não passaram por nenhum processo de industrialização, são tributadas, mas tributadas por uma única alíquota, uma alíquota de 4%. Cabe ao CONFAZ estabelecer o que se entende por produto industrializado. Agora, essa resolução número 13 aperfeiçoou um pouco o projeto, porque permite também a cobrança dessa única alíquota de 4%, quando o bem ou a mercadoria importado passou sim por um processo de industrialização, mas tem um coeficiente de importação superior a 40%, também cabendo ao CONFAZ regular o assunto. O CONFAZ é um conselho ao qual comparecem representantes de todos os estados e do Distrito Federal, sob a presidência de um representante do Ministério da Fazenda. A União também participa, por assim dizer, das reuniões do CONFAZ. Bom, a regra, veja que o assunto é complicado, né, tem exceções. As operações e prestações com bens e mercadorias produzidos na Zona Franca de Manaus são sempre tributadas quando levam o produto para outro estado que não é o Amazonas, a uma alíquota de 4%. O mesmo podemos dizer das operações com gás natural importado do exterior. E vejam que interessante, também com as operações com bens e mercadorias, operações interestaduais, com bens e mercadorias, que passam por processo de industrialização, mas que não tem similar nacional, cabendo ao CAMEX listar quais são esses bens e mercadorias que não têm similar nacional. Muito bom. O objetivo realmente é louvável, acabar com a guerra fiscal. Mas, em alguns pontos, a resolução, a meu ver, agride a Constituição, né? Não passa, portanto, pelo teste da constitucionalidade. Então, algumas ideias, né? Vejam que a resolução delega a outros órgãos que não o Senado a tarefa de estabelecer o que é processo de industrialização, de estabelecer critérios para fixação do conteúdo de importação. A mesma resolução delega ao CAMEX a competência para listar quais são os produtos industrializados
que vem do exterior e que não tem similar nacional. Isso briga com uma regra elementar do direito, a regra pela qual não se pode delegar o que se recebeu por delegação. Isso é atribuição própria do Senado da República. Ele não podia ter delegado a outros órgãos, no caso, ao CONFAS e ao CAMEX. Um outro ponto, né? O ICMS, como você sabe, deve obedecer ao princípio da seletividade. As alíquotas do ICMS, inclusive nas operações e prestações interestaduais, devem ser seletivas em função da essencialidade dos bens, das mercadorias e dos serviços. Eu até exemplifico. Operações com óculos, por exemplo, que são produtos essenciais, devem ser menos tributadas por meio de ICMS do que operações com armas de fogo, com cartas de jogo, com bebidas alcoólicas, com produtos supérfluos, produtos suntuários, produtos voluptuários. É assim que se atende ao primado da seletividade em matéria de ICMS. Ora, na medida em que a resolução do Senado manda tributar de maneira diferente produtos, dependendo da sua origem ou procedência, ela não atende ao princípio da seletividade. Porque um produto não se torna mais ou menos seletivo só porque ele foi produzido no Brasil ou foi produzido no exterior. Um produto é mais ou menos seletivo de acordo com a sua finalidade, não é? O princípio da seletividade, portanto, nesse particular, é atropelado. E há outras cincas, né? Há pouco até conversávamos durante o intervalo, essa resolução, não é? Acaba assambarcando uma tarefa que não é do Senado, é do Congresso Nacional como um todo. Acabar com a guerra fiscal é função da lei complementar. Qual é a diferença? Né? Tanto faz? Não, juridicamente não. A resolução do Senado brota da vontade apenas dos representantes dos estados, os senadores da República, né? Por isso mesmo, resolução do Senado. Já a lei complementar brota da vontade da nação brasileira, na medida em que as leis complementares só podem ser aprovadas por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, maioria absoluta dos senadores da República e dos deputados federais, dos representantes dos estados, os senadores, e dos representantes do povo, os deputados federais. Logo, o Senado invadiu uma competência que a Constituição reservou ao Congresso, o que também tipifica uma inconstitucionalidade. E há outras cincas, há outros problemas, né, que acredito serão a seu tempo detectados. Tanto que, acho que isso já foi noticiado nos jornais, há muitas ações de inconstitucionalidade, ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo a respeito, que acredito vai acabar acolhendo, se não todos, certamente alguns desses argumentos. Então há muitas correções a serem feitas, embora o propósito da resolução seja louvável. É isso, fica todo brasileiro, né, tanto empresário como o próprio contribuinte direto, fica na preocupação de querer uma mudança nesse âmbito tributário, né? Então a gente vai deixar para o último bloco exatamente essa tão sonhada, né, reforma tributária que o brasileiro aguarda e espera há muito tempo. Já já a gente retorna no programa Café com Direito. Eu agora vou dar um recadinho muito especial para você. Os especialistas no mercado imobiliário são unânimes em afirmar que o DCT Empreendimentos Corporativo da construtora Planck, lançado às margens da BR-230, é o mais bem-sucedido lançamento do mercado neste ano. Um lançamento ousado que mudou para sempre o perfil dos empreendimentos corporativos na Paraíba.